várias sociedades secretas também foram precursores da maçonaria na Idade Média e até chegaram, passando pelo Renascimento, né? Tinha os carbonários na Itália. Tinha uma sociedade que eu esqueci o nome, que era... A Cabala Judaica é uma sociedade secreta? É. Porque tem a Cabala Negra, né? Essa é a sociedade secreta por excelência. Mas a Cabala Judaica é uma série de ritos e crenças. Aí essa Cabala Negra, eles falam que, assim, a Cabala é como se fosse uma árvore pra cima. Aí a Cabala Negra é como se você Pra pegasse a baixo. parte negra e jogasse aí tudo o que foi ensinado de bom, mas pro mal. É que no fundo eles são a mesma coisa. Que no fundo eles são só... Porque a Cabala Negra e a Cabala convencional, as duas bebem do hermetismo. Que vem daquela ideia do Hermes Trimegisto, que é o Hermes 3 vezes grande, que misturava o deus grego Hermes com o deus egípcio Tote. E a ideia do hermetismo é uma ideia bem maligna. É a ideia de que aquilo que está em cima está espelhado no que está embaixo. Que é a ideia de correspondência, que é um dos princípios do hermetismo. Que é daí Jung, que vem né? Bafomé. É daí que vem o Bafomé. Que é o símbolo do... Como é que é o nome daquele pilantra? O Felca. É, exatamente. Vou colocar aqui a imagem... Coloca aí Felca mais É. Bafomé. Imagem Felca... Quando Eliphas Levi, por exemplo, criou a imagem de Bafomé, em 1800 e pouco, ele trouxe as influências do hermetismo que o Cogos está citando aqui agora. Ele apontando para cima, para baixo. A dualidade, ele é híbrido, né? É metade humano e metade bode, mas ele é andrógeno também. Ele tem os seios femininos e o órgão, o falo masculino, né? O órgão sexual masculino. Porque também tem um dos princípios do hermetismo, é o gênero correspondente. Sim. Daí que vem o transgenderismo. Né? Olha aí. Cara, você vê? Olha aí. Vê se daí- pode. Esse é o cara que quer proibir joguinho. É. E ele tem uma aparência andrógena também, você vê? Total, né? Então você acha que foi total proposital ele fazer isso daí? Pô, eu não tenho dúvida alguma, A velho. posição dos braços. Eu Igual, não igual, tenho igual. dúvida nenhuma disso. Nossa, igualzinho, né, meu? Você vê? E como se ele estivesse levitando, né? Até as pernas ali, só faltou ele cruzar as pernas, cara. E ele tá com, tipo, uma sapatilha de bailarina, eu acho, alguma coisa assim. É androginia. Homem e mulher no mesmo corpo, entendeu? Calça de homem e sapato de mulher mesmo. É. Olha o cabelo comprido dele, que remete a um cabelo feminino, entendeu? Você acha que ele já era ou ele Sem foi barba, cooptado? sem barba nenhuma na cara. Você acha que ele já foi ou ele foi cooptado? Ah, ele foi já cooptado. era ou foi cooptado? Ah, ele foi um cara normal, né? Começou no YouTube ali como qualquer outra pessoa. E de repente foi. É aquilo que eu falei. Cooptado Chega um momento pelo que o cara sistema. começa a ter muita relevância, sucesso, por exemplo. Aí eles vão lá capital e o cara social, aceita, entendeu? O cara aceitou, fechou com ele, está aí, ó. A revista Ele, por exemplo, essa revista chama Ele, né? Tem A tem outra dois L's. imagem, os dois L's ali fazem referência às colunas maçônicas, que fazem referência às colunas do Templo de Salomão. Que é o Jaquim e Boaz, né? Que traz essa mensagem. Não sei se você já viu isso, Cogos. Que era no símbolo da maçonaria. É. Então, cara, tá fechado total, velho. Não, vou até colocar as outras imagens O aqui. Cogos já ouviu falar dos invertidos, será? Será que já ouviu Cogos falar já o fala dos Cogos? invertidos? Invertidos? É. Não é o povo da Paulista lá. Pode ser também. Cogos? Bom pra esse tema aí, né? São atrizes, atores ou cantores, cantoras que fazem parte desse ritual de androginia. E, na verdade, são homens biológicos que se passam por mulheres ou mulheres biológicas que hoje se passam por homens. É como se fosse eu acho que eu já vi alguma coisa assim. Pega o rosto, por exemplo, da Angelina Jolie e fala, ó, isso aqui é uma característica masculina. É isso aí. Aí pega outro ator e fala, isso aqui é um Faz fenótipo. estudos de feminino. anatomia. Por exemplo, a Eu Sandra... eu vi umas comparações Põe, assim. põe aquela da Sandra Bullock lá pro Cogos ver, Lu. Você consegue aí? Eu consigo. A Sandra Bullock, por exemplo, uma atriz bonita, né, velho? Então, só que eu vou te mostrar uma imagem aí. Aí o que eu escrevo aqui, Thiago, pra aparecer? Coloca Sandra Bullock e Keanu Reeves. Keanu Reeves. Porque, por exemplo, uma mulher de verdade, ela não tem um pomo de Adão, né? Não tem um gogó. Não tem. Mas se você ver essa imagem aí, sumiu ali da tela, hein? Não, essa é a Angelina Jolie. Essa Angelina Jolie eu já tinha te mandado já. Mas a da... Essa daí, ó? Sandra Bullock? Não, essa é outra. Essas daí foi quando a gente falou sobre adrenocrome, o Harry. Qual que Mas é? eu tenho aqui. Você tem aí?
Manda pro Harry que a gente joga já, não. Vou te mandar aí. Não, não. Eu quero ver o que o Cogos acha disso. O Cogos aí vai pirar, hein, Cogos? Você vai amar, igual fala o Dr. Alex. Meu Deus! Meu Deus. Você sabe quem é o Dr. Alex? Dr. Alex Alves? Quem que é esse cara? Pô, Luan, no final a gente mostra ele aqui, o Cogos. Ele é um cara gente boa também, viu? Ô, tá ao vivo ou tá gravando? Ao vivo. Tá ao vivo? Ah, tá. Coloca aí, Thiagão. Pô, só preciso achar aquilo. 1 minuto, cara. Deixa eu ver pra quem enviei essa imagem. Ah, já sei. E galera que tá acompanhando a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui o que você tá achando desta live aqui pra gente aqui. E mandem superchats também. Então eu não posso falar. Eu ia falar um negócio lá, mas aí, como tá ao vivo, é melhor não falar. Melhor não falar não, Cogos? Senão é camburão do Xandão. Pesado Depois demais. você fala no off aqui pra gente. Depois no off É. eu falo. Nossa, Mandei aí, Harry. Vê se Senão o Xandão vai vir me pegar lá em casa. Eu não estou afim. não quero arrumar briga, né? Eu não estou afim de receber policiais federais no café da manhã. Além disso, eu também gosto mais da comida lá de casa do que da comida da papuda. Então eu não vou falar o que eu ia falar. Depois eu falo. Você é muito perseguido politicamente, Cogos? Bastante. Eu já estive nos inquéritos dos atos antidemocráticos do Sério Xandão. mesmo? O Dória já mandou me prender. Já tomei vários processos judiciais. Já tive que depor 3 vezes na Polícia Civil por ordem do Ministério Público. E quando você chegar lá e a Polícia Civil fala, pô, meu, mas nada a ver com o Então, cara. as 3 vezes que eu fui depor na Polícia Civil, 2 delas tinha um delegado de direita lá que falou, nossa, nada a ver você tá aqui. Aí o E delegado tinha uma já- vez que era uma delegada que ela não era tão do meu time assim e pegou um pouco mais no meu pé. Sério? Mas Aí eu tenho aquela regra, né? Nunca vá sem o seu advogado. Então, já foi com já fui com o meu advogado, o Neves, o Novaes. o Novaes. Essa daí, ó? Pô, essa daí mesmo. Olha o tamanho do gogó, o Cogos. Não é só o gogó, né, cara? Também a gente tem que observar o maxilar, que é um maxilar... Mas você acha que a Sandra Bullock é um homem? Cara, eu acho. Ela é um homem biológico. Meu Jesus. E são vários, velho. Se eu te mostrar, eu vou te mandar um vídeo depois. Acho que eu te mandei, não, né? Mas você acha, Não. Um documentário chama Invertidos, que eu criei. mas você acha impossível ela ter um pomo de Adão assim? Sendo mulher? É impossível, velho. Anatomicamente, a gente... não existem mulheres com isso. Entendeu? E nem com esse maxilar quadradão ali. Naquela época nem existiam os procedimentos faciais que existem hoje, De né? harmonização, essas coisas. Isso. E você acha que o Keanu Reeves é uma mulher? Eu acho também. Ele Então tem, deu certo, né? ele tem características encaixou. femininas. É um crânio arredondado. Um rosto sem barba, tá vendo? Mas, obviamente, eles vão fazer tratamento com testosterona pra que eles possam ter barba. Mas a barba deles não fica como a nossa, assim. Fica estranha, entendeu? Fica toda pontilhada, né? Fica estranha. Ralinha. Por exemplo, aquela Tammy Gretchen, ela tem barba, né? Mas é uma barba, você vê que é um negócio estranho, sabe? E quando você compara... Pô, eu faço no documentário a comparação de Ryan Gosling, por exemplo, e outros caras com homens trans, né? Pô, agora até me confundiu com mulheres trans, sei lá. A gente já tá conversando há tanto tempo que a minha cabeça tá dando bug, mas você faz comparação com pessoas trans de verdade. E você vai ver que os corpos, eles se encaixam, eles são muito parecidos, entendeu? Todos eles seguem um padrão, assim. Mas se você olhar bem, você vai ver que ele tem um rosto de uma mulher, um rosto feminino. Olha bem ele, imagina ele como uma mulher agora. Agora olha pra ela. Olha pra ela agora. O rosto dele é um rosto delicado, entendeu? Rosto oval, crânio arredondado. Olha ela, olha o pomo de Adão proeminente. Olha o maxilar quadrado. Aí tem a parte do caminhar deles também. O homem caminha de um jeito, com as pernas, os pés ligeiramente abertos. As mulheres caminham com os pés mais retos. Mas as mulheres têm um quadril mais largo, né? E o homem tem um quadril Exatamente, menor. O dele é assim, o dela é assim também? Cameron Diaz, por exemplo. Nunca falei sobre ela, tá só no documentário. Primeira vez que eu comento. Cameron Diaz, ela tem um quadril masculino. Não tem como uma mulher ter um quadril tão pequeno, porque precisa haver um espaço para que ela possa ter um trabalho de parto, entendeu? E o quadril dela é um quadril completamente masculino, assim como o de Gisele Bündchen, por exemplo. Mas Você é a Gisele Bündchen também?
São O Thiago homens, tá trazendo são revelações homens aqui. biológicos, cara. Mas qual o objetivo deles com esses invertidos? É uma propagação cultural da androginia, você acha? Primeiramente, rituais ocultistas de androginia. E segundo, eles são os mesmos que fazem propagandas da androginia e do transexualismo. Por exemplo, Epstein, eles estavam investindo fortunas para que crianças de 3 anos já pudessem se tornar trans. O prefeito de Nova York, por exemplo, esse novo prefeito, também já chegou investindo 60 milhões de dólares para que crianças com 3 anos possam optar por ser trans. Entendeu? Eu duvido que esse prefeito muçulmano de Nova York faça isso na família dele. Ele quer fazer isso com as famílias ocidentais. Você entende? Esse é o ponto, sim. É, você entende? É isso mesmo. É a propaganda disso tudo. Se você olhar... Cara, o Vilela me mandou um vídeo esses dias aqui falando sobre isso, como os dados aumentaram de pessoas que se tornaram trans ao longo dos últimos 10 anos, por exemplo. E aí, quais os malefícios de tudo isso, principalmente psicologicamente, numa sociedade. Vou te mandar esse vídeo depois. É muito interessante. E são dados reais, entendeu? E isso ocorre por quê? Justamente pela propaganda que esses caras que fazem rituais ocultistas inserem na mente da população. Esses canalhas estão punindo casais que fazem homeschooling, que educam a criança Então, em casa. Estão punindo E eles totalmente. tanto falam que não tem vaga nas escolas, que não tem educação para todos, e aí quando o pai educa em casa, ou seja, tá aliviando o encargo do Estado, Sim. eles vão lá e punem o coitado do casal. Por quê? Porque o objetivo deles não é educação, talvez o objetivo deles já seja fazer a Doutrinação. propagação de Perfeito. ideologias transhumanistas, transgenderistas com crianças pequenas. Perfeito, é isso mesmo. E dentro da família elas estariam protegidas. Perfeito. Eles querem doutrinar, Cogos. Eles não querem ensinar. O interesse deles não é ensinar nada, velho. É doutrinação. Total. Não, até nas mínimas coisas. Eu lembro quando eu tava no colegial, tinha um professor de história que ele começou a falar sobre a crise de 29. Sim. E ele falou, olha, a crise de 29 foi uma crise de superprodução. Aí eu falei, e pronto. Ele falou, lembrem-se disso, vai cair no vestibular. Eu falei, professor, eu não entendi, como assim uma crise de superprodução? Não, porque a economia estava produzindo demais e ninguém queria comprar. Eu falei, eu nunca vi isso na minha vida. Nunca tem tudo o que nós queremos. Nós sempre queremos comprar mais do que o mercado oferece. Por isso que as pessoas sentem que elas têm que trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, nunca são tão satisfeitas. Eu nunca ouvi falar numa crise de superprodução. Aí ele achou que eu tava perguntando demais. Você vê? Depois eu fui ver que a crise de 29 foi causada pelos banqueiros centrais. Você Não vê? tinha nada a ver com superprodução de bens, tinha a ver com superprodução de moeda. Isso ele não falou. Então, e só o fato de eu questionar, eu falei, como é que pode a economia produzir demais? Isso seria uma sociedade de pós-escassez, de perfeição material? Sim. Só de eu perguntar, ele ficou nervoso comigo. Ficou já bravo Cara, com você você. vê como é que é? Falando, Você tá fazendo muita pergunta. Ué, eu sou um estudante, eu não posso fazer Você não pergunta? tem que perguntar, né? Tem que engolir o que ele falou. É pura doutrinação, Tem cara. tem uma amiga minha na PUC que falou que uma professora de sociologia chegou pra ela e falou, olha, a PUC tem uma certa linha de pensamento. Se você não concorda com ela, você nem devia estar aqui na PUC. Ele falou isso aí pra você? Que é o contrário do que deveria ser um ambiente acadêmico, de discussão, Sim. debate, né? Então sim, a doutrinação é real. Que coisa, né, cara? Impressionante isso, Lu. Impressionante mesmo. E aí eles querem utilizar essas pautas pra empurrar isso na mente das pessoas, principalmente crianças. São rituais ocultistas que têm referência a paganismo andrógeno. Baal, por exemplo, era andrógeno. Bafomé, andrógeno. Então eles trabalham na linha espiritual desses rituais ocultistas e querem acostumar a população com isso, doutrinar a população para que eles achem isso normal, participem disso também, mesmo que eles não tenham benefícios nenhum com isso. E a quantidade de pessoas que tá aderindo a isso tá aumentando de uma forma brutal, velho. Mas essa androginia, a primeira forma de você conseguir trazer o transhumanismo, fazer as pessoas aceitarem esse transhumanismo, é a androginia. Você mudando o sexo da pessoa, controlando essa parte, essa pessoa fica muito mais vulnerável, Mais fácil, né? mais fácil de ser controlada, principalmente por um governo. Entendeu? Ô, Thiago, também era bom a gente falar pro Cogos sobre o baralho Illuminati. Você já ouviu falar sobre o baralho Boa, Illuminati, mas Cogos? será que o Cogos acredita nisso? Não, eu acredito porque não tem como aquilo ser coincidência. Você É. tem as torres gêmeas, tem o pentágono, tem tudo isso no baralho. E quais Eu seriam... acredito que os Simpsons também têm previsões. Também, E quais seriam... Thiago, explica pro pessoal o que seria o baralho Illuminati. O baralho... Você tem aquele docinho de leite lá, não? Eu preciso dar uma olhada ali. O Eu pinguinho? vou dar uma olhada. Aquele é bom demais.
Esse aqui já é da nova ordem mundial, já, né? Esse já. O baralho Illuminati, ele é um jogo de cartas criado por Steve Jackson no ano de 1992. Ele começou a ser vendido em 1995, 95. com centenas de cartas, onde muitas dessas cartas, de repente, começaram a se cumprir, acontecer. Exemplo é que o Kogo citou. A gente tem o Terrorist Nuke, que é 2 torres. É uma carta que mostra 2 torres, onde uma delas Tem tá nada. explodindo acho que como não como se um avião tivesse Tem, entrado lá. Outra carta é o Tá Pentágono também, sofrendo um ataque terrorista. Aí você tem outras cartas ainda que vão além. Pô, uma das cartas, o Kogos, algo que você me perguntou, é a carta de redução populacional. Sério mesmo? Que Tem. vai se cumprir também, porque Vai nós se já cumprir. chegamos num platô de crescimento populacional. O crescimento vegetativo em boa parte dos países europeus já é negativo. A taxa de fertilidade nos países desenvolvidos e até subdesenvolvidos como o Brasil já está abaixo do nível histórico de reposição. É isso Então mesmo. já está se cumprindo. Tá se cumprindo, total. O- Tem uma carta curiosa, Kogos, não sei se Aqui, você já ó, viu eu, ela. Eu vou colocar Você a lembra- carta. Dá pra colocar aí, Harry? Você lembra qual foi um dos lemas de campanha de Donald Trump na primeira campanha Vamos lá. dele? Ele falava Enough is enough. Que é uma das cartas. É uma das cartas. A carta chama Enough is enough. Quê? E a foto da carta é praticamente uma foto de Donald Trump, É velho. o Donald Trump verde, uma coisa assim, não É, é? ele tá meio roxo, assim, meio. Eu tenho aqui a carta aqui, ó. Você tem? Ó o da população. Reduction população. Aí já vai colocar na tela aí. Aí depois Vai coloca colocar. do Trump pro Kogos ver. Esse baralho Illuminati, você acha que ele é preditivo? É, o que vai totalmente. acontecer? Tanto é que Totalmente. no caso das Torres Gêmeas, aquilo não foi acidente, nem foi atentado terrorista do tipo que eles fazem parecer. É. As Torres Gêmeas não caíram com o impacto dos aviões. Para pra pensar. Não. Que tipo de cálculo o sujeito teria que fazer para causar uma implosão perfeitamente vertical a partir do impacto de um avião? Pelo amor de Deus, tem vários vídeos de acidente na internet de implosão que deu errado, que o cara calculou mal os explosivos, engenheiros treinados para isso calcularam mal os explosivos de implosão e o prédio tombou pro lado. Aí você quer me dizer que um bando de terroristas burros que fez um cursinho de aviação só de decolagem conseguiu mesmo. calcular exatamente a posição de um avião para derrubar o prédio de forma perfeita e querem que eu acredite nesta merda? Existem vários relatos de bombeiros falando que ouviram explosões de bombas vindas do prédio e foi isso que derrubou o prédio. Existe um sujeito chamado Larry Silverstein que fez o seguro do prédio contra terrorismo e Foi. nunca faltou no trabalho em décadas e faltou exatamente no dia 11 de setembro de 2001. E o Pentágono? A parte do Pentágono que foi atingida foi exatamente a parte onde iam fazer a auditoria dos gastos do Pentágono de corrupção. Não tem imagem de avião batendo. Um avião não poderia atingir o prédio naquele ângulo. Aquilo, O pessoal vai jogar um míssil, né? um míssil. Um Tomahawk, talvez. Caraca, velho. É isso mesmo. Essa daí é a carta, ó, redução populacional. Exatamente. E você vê que parece que é Nova York, né? Sim. Tem umas chamas, tá vendo ali, ó? É um gás tóxico, parece uma caveira, né? É isso mesmo. É uma caveira mesmo, ó. Não, é verdade, Cogos, é uma caveira. Isso aí talvez seja uma referência aos chemtrails, né? Sim. Uma nuvem. E é uma caveira. E a frase ali embaixo, ao longo da carta, o Kogos, é too many people. Eu não consigo entender o que é essa Making palavra. too many problems. É isso mesmo. Fazendo muito Muitas problema. pessoas estão causando muitos problemas, né? É. And E- not enough. Aí tá difícil de ler. Love, eu acho. Love to go round, alguma coisa Tem uma assim. resolução melhor? Uau. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Uau population. Reduction. Põe o enough is enough também. É, pro Kogos ver Alan, depois. Meu, mas é terrível, né, essa... Aí, ó, agora sim, ó. Olha lá, obviamente é uma caveira, tem até o dente da caveira, olha que louco, meu. Mano, é tudo minimamente pensado nesse baralho. Ah, agora você me lembrou de uma boa. Coloca o edifício Paulo VI no Vaticano. Isso é uma serpente. É. Isso é uma serpente. É isso mesmo.
Ó, é o formato da como cabeça se de uma fosse serpente. o formato de uma cabeça de serpente, né? E por dentro ele lembra E por uma dentro serpente tem também. Os né? olhos e da- os dentes, da- e as da presas da serpente. Mano, não pode ser. E isso foi feito por um arquiteto comunista satanista contratado pelo Concílio Vaticano II, Olha lá, que eu cansei de falar que é falso. Caramba. Ó, isso daí é uma Não, cobra, pô. olha por fora, tem até os olhinhos da cobra. Primeira foto ali. Olha os olhos da serpente, é o perfeito né? formato da Cadê? cabeça de uma Eu não tô serpente vendo. no meio do Vaticano. Tô muito burro. Não tô vendo. Aí, um meme que fizeram é: entendi. se satanistas infiltrassem o Vaticano, você perceberia? Meu, como pode? O Cogos, volta naquela outra, Harry, que tá essa. Ah, O isso dente, também é pô. satânico. Não, e olha o dente do... Ah, que árvore é essa daí? Como que é o nome daquela árvore ali? É tipo uma imagem de. Eles dizem que é de Cristo, né? Nossa, mas é terrível, Mas pô. é muito estranha. Coloca cara. aí Muito essa estranha. imagem. Como que é o nome dessa imagem, ó? E aqui é como se fossem os dentes da cobra, né? Os dentinhos É. descendo aí. Nossa, mas é muito... Como que é o nome dessa obra de arte aí? Aí esse seria o altar, né? O É, altar da sala de audiências Paulo VI. Coloca altar, sala de audiência do Paulo VI. Não, mas essa imagem é terrível, né? Nossa, o hard digita rápido, hein? É essa mesmo. Olha que imagem. Ah, eu vi uma ali, ô Harry. Uma imagem que tá melhor, eu acho. Ali do Get Images. Ou essa aqui, ó. Gazeta do Povo, essa daqui, ó. É. Nossa, aí? Que seria isso daí, Cogos? Aí? Então, em vez de colocar Jesus crucificado, que é onde ele venceu a morte, eles colocam Jesus sendo vencido. É isso mesmo, caramba. Por isso que você disse que o Vaticano ele tá cooptado? É uma falsa igreja. Isso não é a igreja católica. Isso é uma igreja satanista que está fantasiada de católica. Mas ali em cima, ali, parece que é um homem meio híbrido ali, num lugar que seria Jesus, né? Parece que é uma cobra. Ou Parece eu mesmo. tô vendo errado? Parece mesmo. Né? Tá vendo a cabeça lá, ó, de cobra lá? Parece ser um... Parece ser um... Parece uma metamorfose, uma lagarta saindo do casulo. reptiliano. Uma transformação de Jesus Cristo em outra coisa. E você sabe que esse crânio, assim, que parece levemente alongado, é aquele lance de que aquela Karen Hughes falou, né? Ela diz que... Não sei se você já ouviu falar dela, Cogos. Ela é uma mulher que trabalhou no Banco Mundial, uma gerente do Banco Mundial, e ela fala que pessoas que estão nas lideranças mundiais, que controlam o mundo, elas não são humanas. Elas são homo capenses, que eles possuem crânios levemente alongados ou são descendentes desses homo capenses. São seres com uma alta inteligência, que têm esses crânios alongados, e aí ela cita diversas pessoas ao longo da história também, falando sobre isso. É engraçado, a teoria, né? Nunca pensei. Eles colocaram... Coloca aí, Harry, no meu aqui, que eu coloquei aqui, ó. Não, se quiser pode colocar no seu também. Tá tranquilo. Estamos dando um Não trabalho dá trabalho pro Harry. Ainda bem que o Harry é rápido, né? Galera tá acompanhando a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Acesse também, Thiago, pedir pro pessoal colocar olha o que canal interessante. secreto aqui embaixo, viu? Boa, se Pedir pra puder galera colocar o canal secreto aí. Quem quiser fechou. todas essas informações de uma maneira que não tenha restrição nenhuma, entra lá no canal secreto do Thiago, tá aqui Se o embaixo. pessoal quiser assistir o documentário que eu tava falando com o Cogos sobre os invertidos, ele é um dos melhores documentários que tá lá no canal E eu secreto. sempre falo do Gematria também. Gematria é bom. né? Aí tem o do Red Shoes Club, tem das Sociedades Secretas, tem bastante coisa. Falou. Ah, e o cupom TUBA tá valendo ainda, hein? Então a pessoa assina um ano, ganha outro. Ganha um ano extra grátis. E quando ela clicar lá, aparecer tem um cupom de desconto, é só ela escrever TUBA, Ah, legal. que é um cupom de desconto especial aqui pra galera do Maravilha, hein? TubaCast. E vocês recebem um desconto a mais ainda, além do desconto que já louco, tá hein? sendo oferecido lá. Aí sim, olha aí. Ó. Aí, ó. Olha lá, Cogos. Aqui seria um crânio de um Homo capensis, né? E aí ela fala a respeito dessa mitra papal aqui, até mesmo do Antigo Egito, sabe? Essa mitra papal moderna, ela substituiu a antiga tiara papal. Né? Se você colocar tiara papal antiga ali no Google, você vai ver que ela tem 3 coroas. É outra. Quer que eu ponho? É. Tiara papal, você pode colocar. Você vai ver que o Papa, antigamente, ele era um tríplice coroado. Essa daqui? É. Mas ainda dá pra ser um homem capenses aqui ainda, hein, ó. Verdade.
Só que aí não era o homem capenses, aí a ideia era as 3 coroas do Papa, que seria Entendi. a autoridade de administrar a igreja, a autoridade espiritual sobre todos os cristãos e a autoridade temporal como rei dos estados papais. E quando eles tiram essas 3 coroas, significa que o Papa agora não é mais um soberano, ele está sujeito aos poderes do mundo. Então aquela mitra lá, sim, poderia ser uma sujeição a esses donos do mundo. Entendi. Peraí. E você acha que já entrando, Thiago, esses homocapenses, governo dos Estados Unidos agora revelou que tem 4 tipos, né? O governo, raças. através do cara na Fox News, né? Um ufólogo muito renomado. Ele disse, né? Esse cara se chama Harold E. Puthoff, né? Ele diz que o governo americano, com essa liberação dos arquivos OVNIs, eles têm já lá sendo estudado 4 corpos de vidas não humanas. Ah, já tem lá os corpos? Já Diz estão lá? ele, né, que já estão estudando lá. No meio de todos esses burburinhos aí sobre... Porque os OVNIs são objetos voadores não identificados, né? Até Sim. então a gente tava vendo naves ou vídeos, né, que mostram aí realmente objetos voadores não identificados se Sim. movimentando em direções de uma forma anômala ali, né? Desafiando a gravidade, desafiando a física, por exemplo. Mas ele falou sobre raças de vidas não humanas. E ele cita 4 raças. Né? Ele vai citar os Greys, que é aquele tipo de alienígena dos filmes. Sim. Acinzentado, com uma cabeça um pouco maior, com os olhos... O Harry pode até colocar aí, né, Harry? Se você já tem fácil aí, o Grey, lá, o que ele colocou aquela vez lá. Aquelas imagens dos ETs. Aquelas que eu te mandei. Então, os Greys... Você já viu as imagens do Cogos? Vi. Os Greys, eles são aqueles que... É o ETzinho de Las Vegas, assim. É esse mesmo. Então, esses são os mais comuns, que faz uma referência, Luan, aquilo que a gente tava falando antes de começar a gravar, aquela visão de Aleister Crowley, né? Um ser com os olhos assim, Esse com daí o seria o crânio Grey. alongado, esses são os Greys, né? A primeira raça. Né? Que seria uma raça mais amigável, de certa forma. Sei. A próxima, pode pôr a próxima aí, ô Harry. Então, no total, foram 4 raças, né? A próxima seria... Essa é a primeira, beleza. Esses aí são os Greys. Então, com uma pele acinzentada, olhos maiores do que o normal, um crânio também um pouco mais alongado, pode fazer uma referência aos Homo capenses, né? E com uma grande referência àquela imagem da visão de Aleister Crowley de um demônio que se comunicava com ele ali. Esse outro aí são os reptilianos, também muito conhecido nas teorias da conspiração. Agora parece que a teoria se inicia virando uma realidade, porque, cara, essa entrevista do Hal Puthoff foi publicada na Fox News. Sim. Um canal de mais de 15 milhões de seguidores, por exemplo, só no YouTube, né? E isso no canal de televisão também da Fox lá nos Estados Unidos. Segundo seriam esses reptilianos, né? Uma raça de controle global. Ele diz que esses aí seriam mais focados em buscar controle, tem uma hierarquia e por aí vai. Pode passar pro próximo aí, Harry. Esse outro aí, eles são os insetoides. Insetoide. Ele lembra a figura de um louva-a-Deus. Sim. É difícil você pensar que isso é algo real, né? Esse daí é difícil. Esse daí é difícil. Parece uma vida de inseto, né? E que esses aí, eles estariam mais focados em abduções. Sim. Né? E esse daí, no caso, seriam os nórdicos. Esse daí estouraram. Que já saíram bonitão, né? Cabelos loiros, olhos claros, uma pele branca, mas a diferença é que a altura deles seriam ali em torno de 2,10 metros, 2,30 metros. Que seria uma altura até aceitável para os dias de hoje. Passaria batido. Acima um pouco do normal, né? Mas Passaria ainda estranhos. batido. O que você acha, Cogos, desses daí? Você acha que Então, eu não acredito em alienígenas. Depois eu queria saber a opinião do Thiago sobre o que eu vou falar agora. Mas eu acredito que o fenômeno da vida inteligente é exclusivo da Terra. Inclusive o fenômeno da vida. Até gostaria de recomendar esse livro que você tem aqui, ó. Pode pegar.
fomos planejados. Sim. Aqui ele mostra que é impossível a vida nascer de uma forma espontânea. Ela só poderia nascer por uma determinação de uma inteligência superior. E ele prova isso não apelando para teologia, mas ele mostra isso por química. Ele usa apenas argumentos químicos nesse livro. Então é muito interessante, ele rebate a teoria da evolução. E isso reforça a minha crença de que Deus não teria planejado a vida fora da Terra. Ele fala na Bíblia que, né, em Gênesis, que a vida foi criada aqui e imbuiu Adão de dar nome para as coisas criadas. E também Jesus se encarnou aqui, o único ser material e inteligente, né? Aí criado à imagem de Deus seríamos nós, tanto que Jesus se encarna, e esse é o único evento de encarnação de Deus no universo inteiro para resgatar justamente o gênero humano. Existem outras criaturas inteligentes, mas aí são anjos e demônios, o que me leva a crer que a única possibilidade de haver alienígenas é demônios. Alienígenas são demônios. Que é o que o... O vice-presidente dos Estados Unidos publicou recentemente, né? O J.D. Vance. Ele fez essa mesma afirmação e eu também acredito nisso, viu? Também acredito da mesma forma. São seres espirituais caídos. São. Eles E onde vieram, eles de uma vivem? outra dimensão, por exemplo. E o objetivo deles é criar um governo mundial para a vinda do anticristo. Por quê? Entra aí o projeto Blue Beam. O projeto Blue Beam, o Olavo de Carvalho falava nele também, é a ideia de fazer a humanidade acreditar que existem alienígenas e que, para lidar com alienígenas, nós precisaríamos de uma embaixada global. Ou seja, um governo mundial. Uma Sim. autoridade que representasse a humanidade perante os alienígenas. Entendi. Então o Olavo de Carvalho já avisava já. Eu enxergo Bastante. essa liberação desses arquivos OVNIs como um projeto Blue Beam 2.0, velho. Porque o projeto Blue Beam, denunciado ali por Sergei Monast, ele foi denunciado, né, cara? Seria muito fácil decifrar o projeto Blue Beam hoje. Então os caras, em cima dos planos do projeto Blue Beam, criaram toda essa outra narrativa para fazerem um projeto Blue Beam 2.0. Tudo bem, o projeto Blue Beam iria ser utilizado... Iriam ser utilizados hologramas, essas coisas, mas, cara, com toda a inteligência artificial que a gente tem hoje, com toda a narrativa da poder da mídia e tudo isso, eles estão usando um plano central do projeto Blue Beam, como o Kogo citou, mas de uma forma diferente. E no final o resultado vai ser o mesmo, entendeu? Exatamente. Como se a ordem dos fatores ali não alterasse o resultado. Olha aí. Então essa daqui esse é o pontapé inicial para fazer um governo global. Sim. Eles vão unificar religiões, eles vão fazer com que uma apostasia E aconteça. vão querer desapagar a Cristo. Inclusive, fizeram reuniões com pastores, líderes líderes religiosos nos Estados Unidos, No Conselho de Nicéia? dizendo... Não, agora. Agora eles fizeram reuniões avisando que uma grande apostasia vai surgir depois que eles liberarem todos os arquivos. Porque até então eles liberaram só o primeiro lote, né? O mais leve de todos. Por enquanto, Mas assim, cara, é uma grande narrativa pro engano, ô Lua. vai vir um grande engano aí. Vai vir um grande engano. A ideia é o quê? Descredibilizar as pessoas das crenças em Cristo, descredibilizar, fazer com que as pessoas fiquem sem acreditar em Deus, por exemplo. Esses seres provavelmente vão falar que foram eles que criaram o mundo e fizeram isso ou aquilo. E muita gente vai acreditar. Muita gente vai perder a E fé. você acha que vai ter um embaixador deles aí também? Aparecer um ETzão lá ou alguém assim que vai falar assim, Eu ó, acho sou que eu. sim, provavelmente sim. E o cara vai fazer testes e vai aparecer que o sangue dele é diferente ou alguma Provavelmente coisa assim, sim. né? Eu acredito que uma hora vai acontecer isso. É por conta disso que o Papa tá chamando os exorcistas lá no Vaticano, Cogos? Sim. É por conta disso mesmo? Mas não é exorcista de verdade que vai lidar com os demônios Sim. propriamente, né? Porque ele chamou, né, os exorcistas do mundo todo. Sim. Ele tá fazendo uma propaganda de tradicionalismo. Entendi. Ele tenta fazer isso passar a mesmo. imagem de que ele está resgatando o tradicionalismo e vai chamar os exorcistas, e o exorcismo sempre está ligado a orações contra o demônio, que são mais tradicionais. Mas o exorcismo do Vaticano II, ele já é aleijado. As referências a Cristo, os sinais da cruz, já são em número muito menor do que eram nos ritos de exorcismo tradicional. Ou seja, eles não funcionam. Eles não funcionam. O que eu acredito é que talvez seja uma coisa até pior. Ele vai chamar satanistas para fazer ritos de invocação ali. Ô, louco. Você acha que vai fazer isso daí? De que maneira, Cogos, você acha? E isso vai ter uma manifestação e ele vai estar lá com os exorcistas como desculpa pra dizer, ó, tá vendo? Olha, eu previ que ia ter manifestações demoníacas e chamei os exorcistas, mas na verdade ele vai ter causado as manifestações demoníacas pra fazer parecer que ele é um combatente espiritual. Exatamente como o 11 de setembro. E mostrar que o Papa americano que resolveu isso.
Porque ele vai usar o mesmo modus operandi do governo americano. O que o governo americano fez? Chamou os terroristas, simulou a derrubada das torres pelos terroristas usando bombas de implosão e depois declarou a guerra ao terror. Tirando a privacidade dos cidadãos americanos e as liberdades individuais, que foi através do Patriot Act. Então o objetivo de simular um atentado terrorista no 11 de setembro era aumentar o tamanho do Estado americano e invadir a vida privada dos cidadãos. Aí o que ele vai fazer? Ele mesmo vai invocar os demônios, ele mesmo vai fingir que chamou os exorcistas e vai colocar a culpa, talvez, no capitalismo, nas fronteiras fechadas, no preconceito. Aí que vai ser um governo global, que é sem fronteiras. Aí ele vai falar, precisamos de uma união das religiões para combater esse mal. E vai pregar aquela ideia maçônica de uma religião universal voltada para a vida agora. Mas não para a vida depois. Você que tem uma inteligência e sabe muito sobre demônios, essas coisas assim também. Porque cada potestade é de um canto, né? Existem potestades aqui do Brasil, existe da China, da Índia. Eles são territoriais. Muitos pastores... depende do tipo de demônio. Existem demônios que são territoriais, outros não. Mas quando eles quebram isso, de fazer unificar tudo, ele também não tá quebrando essa barreira do demônio? Não, porque o objetivo da Igreja Católica sempre... Eu não tô falando da Igreja Católica, eu tô falando do governo, então, de ser só um governo. Eu sei, mas o demônio imita o que é bom. Sim. A Igreja Católica, ela de certa forma prega um tipo de globalismo bom. Por quê? Porque a ideia da Igreja Católica não era destruir as autoridades locais, mas era submeter todas as autoridades locais à mesma lógica do Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Sim. Então, isso é a ideia de todas as nações estarem submetidas à mesma lógica do Evangelho. É um globalismo do bem, por assim dizer. Mas o demônio tenta fazer um globalismo do mal. Sim. Que é um globalismo que não respeita os costumes e as autonomias locais como a Igreja Católica respeita. E aí o que eles fazem? Eles tentam criar um indiferentismo religioso para unir todas as pessoas nesse indiferentismo. Em vez de pregar o Evangelho a todas as nações, eles vão lá e falam, não, tanto faz a religião que você segue, o importante é ser uma boa pessoa. E o que é ser uma boa pessoa? Uma boa pessoa é aquela que se preocupa com a justiça social, com o meio ambiente. Uhum. Esse é o discurso. E o que é justiça social? Justiça social é um termo cunhado por um padre católico chamado Luigi Taparelli. A ideia de justiça social era, se você tem dons, se você tem um presente de Deus pela providência que te fez ser rico, ajude os pobres. Isso vai proteger os pobres contra as mazelas da miséria e vai proteger os ricos contra o socialismo, disse o Taparelli. Porque aí você não vai ter revolução social. Mas justiça social foi invertida pelos demoníacos socialistas no sentido de o Estado fazer uma distribuição de renda forçada. Isso a própria igreja, São João Crisóstomo, fala, vai gerar ingratidão nos pobres e raiva elitista nos ricos. E aí justiça social hoje significa redistribuição forçada de renda. Então qual é a ideia? Criar uma autoridade mundial para fazer essa distribuição de renda. Antes você tinha a igreja como autoridade mundial para falar que as pessoas deviam ser caridosas. Agora não, vai ter o governo. Então é a substituição da autoridade global moral por uma autoridade judicial impositiva, tecnocrata. Caramba, muito bom. Loucura, né? Thiago, fala pra galera como que a pessoa acessa lá o canal secreto, meu. A pessoa que tá acompanhando a gente aqui. O canal secreto é uma plataforma privada onde eu criei após perder o meu canal com 1 milhão de seguidores no YouTube. Hoje todos os meus canais são desmonetizados desde aquela época. E a única forma que eu encontrei de conseguir postar esses vídeos e até mesmo me auxiliar na produção disso tudo foi criando uma plataforma privada que é o canal secreto. E que, por sinal, é muito boa, né? As pessoas gostam muito. Então, recomendo que você clique nesse link que eu vou pedir pro Luan colocar no chat aqui. Talvez o Harry já tenha colocado aqui pra nós. E que você vai acessar ele com um desconto. Você tem 1 ano extra grátis. E se você escrever a palavra tuba no campo, tem um cupom de desconto, recebe um cupom extra ainda. É muito bom, além de ser 100% seguro, porque durante 7 dias você simplesmente pode assistir o conteúdo que tem lá. Se você achar que é pesado demais, por exemplo, você pode solicitar ali 100% do seu dinheiro de volta. É completamente garantido, mas eu recomendo que é muito bom, porque conhecimento é uma das coisas que nós temos de mais importante hoje. Vale muito a pena.